Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Eu queria que colocasse de novo esse slide dessa última música. Essa música é tão missionária, já perceberam? Como os compromissos que a gente faz cantando essa música. Coloca lá, por favor. Naquela parte, como um farol. Não, a música. A música. Sonda-me. Fala assim, como um farol. Vai lá, põe lá. Primeira coisa. Como um farol que brilha à noite. Isso é puro missões. Nós devemos ser esse farol que brilha no meio da escuridão da vida das pessoas. Deus usa cada um de nós. Ele é a luz do mundo. Mas quem é que faz essa luz brilhar? Somos nós. Depois, uma ponte. O que uma ponte faz? Ela liga, ela conecta. Nós não fomos chamados para acusar o mundo. Nós não fomos chamados para deixar as pessoas sabendo que elas estão em pecado. Não. Isso o Espírito Santo já faz e faz muito bem. Convence as pessoas do pecado. Nós fomos feitos para sermos ponte, para conectar Deus com as pessoas. Claro, Ele é o intermédio, não somos nós, não confunda, mas somos nós que levamos a mensagem. Depois, um abrigo no deserto. Olha só que lindo isso. Como é um deserto? Lugar árido, né? Então você imagina, você está no deserto, querendo beber água, sedento, e aí você encontra um abrigo, um oásis. A igreja precisa ser esse oásis no meio de um deserto, de uma secura, né? Não tem amor, não tem vida lá fora. A igreja precisa ser esse oásis. E por último, a flecha que acerta o alvo. Não é... Sabe que a palavra pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo. Nós devemos ser a flecha que acerta o alvo. E aí depois a gente canta, né? Sonda-me. Não sei quantos sabem, mas essa música foi feita a partir de uma mensagem, um sermão do pastor da minha igreja, pastor Pascoal Piragini, que ele pregou assim: olha, tem 5 orações que Deus gostaria de ouvir do teu coração. Quais são elas? Sonda-me é a primeira. Depois, quebranta-me. Sonda-me é procura aqui, Deus. O que tem aqui dentro de bom, o que tem de ruim, o que tem de bom fortalece, o que tem de ruim tira. Né? Depois, quebranta, porque às vezes está duro, né? Sabe? Às vezes é a mágoa, às vezes são ídolos que a gente acha que não tem, mas tem. Nós vamos falar hoje à noite sobre isso. Depois a gente pede: Deus, transforma o meu coração. Só Ele pode fazer isso. Aí enche-me. A gente falou muito hoje de manhã sobre isso, ontem à noite também. E finalmente usa. Como Deus pode usar alguém que não foi aprovado? Tem que ser aprovado antes. Não é verdade? Aí Ele usa e usa bem. Usa para a glória dEle. Não para a glória de homens, mas para a glória dEle. Será que você cantou pensando nisso? Que seja, hein? Pense bem. Queridos, eu preciso confessar primeiro um pecado aqui. É verdade, não é brincadeira não. Algum tempo atrás, até uns 4 anos atrás, eu tinha um grande problema, um grande pecado. E tem a ver com essa mensagem de hoje. Eu era tremendamente controlador
na questão financeira do dinheiro. Na minha casa eu brigava, eu fazia tudo que era possível para manter o controle. Minha esposa, coitada, para poder sobreviver, eu digo isso, ela ia para o outro extremo. E eu tentando controlá-la. Eu achava que eu era o provedor do lar. Muitos de vocês, homens, acham isso. Vocês vão descobrir hoje que está errado isso. Você não é o provedor, não. Ah, então não precisa trabalhar mais, não. Tem que trabalhar normalmente, do mesmo jeito. Mas a gente precisa entender que Deus é o nosso provedor. E eu não entendia isso. Eu cheguei a ponto de começar a esconder dinheiro da minha esposa. Falei que era o pecado, né? Verdade. O que eu fazia? Às vezes eu gastava alguma coisa com cartão e era para a igreja, por exemplo. Comprava alguma coisa para a igreja. Quando o tesoureiro me ressarcia, eu guardava esse dinheiro num lugarzinho que só eu sabia. E aí eu não repunha na conta. A conta caía no cartão, então o dinheiro acabava antes da hora. O dinheiro estava guardadinho. Só que eu chegava para minha esposa e falava, olha só, como pode? Onde você gastou esse dinheiro? Não, mas não sei o quê. Não, você gastou, tem que economizar e... Duro. Eu lembro que uns 4 anos atrás, Deus tocou bem forte no meu coração. Falou assim, você está em pecado. Você não pode fazer isso. E eu chamei minha esposa, eu estava preparando uma mensagem, uns 2 meses antes de eu pregar essa mensagem que eu vou pregar hoje, que foi a outra mensagem, são os 2 dias que Deus me quebrou. E eu lembro que eu chamei a minha esposa e falei assim, olha, eu preciso confessar um pecado. Eu estou escondendo o dinheiro de você. Ela ficou pasma, né? Ela falou assim, meu Deus, como? Por que isso e tal, né? Você tem outra família? Não, calma. Né? Primeiro ela ficou triste com essa situação. Depois, quando eu dei o dinheiro na mão dela e falei, é teu, faz o que você quiser, aí ela ficou feliz, né? Eu tinha 8 mil reais. Eu tinha escondido. Eu fui guardando. Sabe por quê? Eu não confiava em Deus nessa área. Eu confiava em mim, no dinheiro. E Deus começou a me quebrar. E usou uma mensagem que eu mesmo preguei. Quando eu estava preparando a mensagem, Deus começou a quebrar meu coração. No sábado eu pedi perdão para ela. No domingo eu confessei para a igreja esse pecado. 2 meses depois eu preguei essa mensagem que eu vou pregar hoje. E eu lembro que quando eu estava preparando, algumas semanas atrás, as mensagens dessa conferência, eu estava em cima do que a gente havia pensado, eu tinha conversado com o Aldo, sobre essa questão o ir, o orar e o contribuir, a questão missionária, né? E eu lembro que eu já tinha preparado, já sabia bem o que eu ia falar no ir e no orar. E no contribuir, estava ali patinando, né? E aí Deus me lembrou dessa mensagem. E Deus falou assim comigo, é para você pregar de novo aquilo lá. Falei, tá bom, tranquilo, né? E foi uma ação de Deus de novo, sabe por quê? Nas áreas que a gente tem fraquezas, a gente precisa ser ministrado constantemente, sabe por quê? A gente tem recaídas. E eu tive que, essa semana, pedir perdão de novo para minha esposa. Graças a Deus eu não estava mais escondendo nada, não tinha nada tão grave, mas eu estava começando a deixar a confiança em Deus ser abalada. E eu precisei fazer um novo pacto. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui hoje. Eu precisei fazer um novo pacto com Deus. E esse é o desafio que eu tenho para vocês hoje. Vocês saírem daqui hoje com um novo compromisso com Deus. Nessa área, a área de finanças. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso. Eu acho que eu tenho até hoje. Principalmente na minha igreja. Porque eu sempre tive medo da minha igreja ser associada
com essas igrejas que tem por aí, infelizmente tem, que só falam em dinheiro. Então, eu fui para o outro extremo. Eu nunca falava em dinheiro. Só que um dia Deus me falou assim. Quando eu falo que Deus me falou, deixa eu explicar bem. Não é que Deus aparece, ô Ricardo, vem cá, vem cá. Não é bem assim, tá? Eu estou lá orando, estou lendo a palavra, e aí eu sinto que Deus está me falando através da palavra, através da oração e tudo mais, tá bom? Fique claro, né? Mas eu senti Deus falando assim, nem lembro o que eu ia falar agora. Deixa eu tomar uma água. Ah, é isso, boa. Obrigado, Américo. Obrigado, valeu. Ele falou, eu senti Deus falando assim, você está errado nisso. Porque você não está falando, porque há erro nos outros lá, mas você está errado do outro lado, porque você não fala nunca. E essa questão financeira é um princípio bíblico. E se é princípio bíblico, precisa falar tanto quanto fala do amor, enfim, de todos os princípios. Falei, tá bom, Deus, vamos lá, né? Com muita dificuldade, eu tenho falado mais disso na igreja. Agora, sabe o que veio à minha mente naquela época? E essa semana que eu estava mexendo com isso aqui, veio de novo. A verdade é que, quando a gente olha para o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, eu posso afirmar assim, quase com certeza absoluta, que 100% dessas pessoas têm um Deus chamado dinheiro. E elas servem a esse Deus. Só que sabe o que me deixa muito triste e preocupado? Quando a gente vem para dentro da igreja, ainda vemos pessoas como eu, 4 anos atrás, e ainda lutando contra isso, que ainda tem o dinheiro como um Deus. Você sabe, querido, a Bíblia fala sobre isso, que você não pode servir a 2 senhores. Por quê? O que vai acontecer? O que a Bíblia fala lá? Você vai amar um e odiar o outro. Se você deixar o dinheiro se tornar senhor na sua vida, rapidamente você começa a odiar o outro senhor. Quem é o outro senhor? Quem de fato precisa ser senhor? Nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus quer falar algo com você hoje. E eu queria pedir para você abrir teu coração, tua mente e falar assim, calma aí. Será que isso que ele está dizendo é verdade em minha vida? Será que em alguns momentos, ou em vários momentos, ou em toda a minha vida, ainda o dinheiro é um Deus da minha vida? E eu queria te desafiar hoje a se libertar disso. A gente tem conversado, eu quero dar uma recapituladinha ontem e hoje, porque muitos eu acho que não vieram, né? Quem não veio nem ontem nem hoje, ou um dos dias, só dá um tchauzinho assim. O pastor não está olhando. Ok, legal. Então é bom falar. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Muitas pessoas, eu mesmo ouvi muitas vezes, pessoas falando assim, olha, alguns foram chamados para ir para missões, né? Então, são pessoas que estão lá no estrangeiro, ou estão lá na Amazônia, estão lá no sertão do Agreste, e sei lá onde. Outros foram chamados para orar, né? E oram por missões. E outros foram chamados para contribuir. Queridos, eu acredito que isso é uma tremenda mentira. Porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, por exemplo, quando dá o ide lá de Mateus 28, 19 e 20, fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assim por diante. E fala o quê? Para quem ir? É para um ou para outro?
Não, é para todo mundo. Ah, tá bom então, pastor. Você quer que eu largue tudo, a minha família e vá lá? Não, não é isso. Ontem eu falei sobre isso. Deus te chama para ser um missionário onde você está. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. E ser missionário é o quê? É isso que a gente falou agora ali, da música. Ser um farol que brilha a luz, ser uma ponte, ser a flecha que acerta o alvo. É testemunhar e falar de Jesus. Ok? Então o ir é para todos. Quando eu falo esse ir lá em Curitiba, todo mundo dá risada. Eu sou de Presidente Prudente. Vocês nem estranham, né? O ir. Por quê? Vocês também falam do mesmo jeito, que nem eu aqui. Eu me sinto em casa, né? Agora, quando eu falo lá, todo mundo... né? Não sei porquê, né? É tão bonitinho falar ir, né? Tá bom. Segunda coisa que eu falei hoje de manhã, eu falei que o orar é para todos também. Não é só para quem, eu tenho o dom da oração. Para com isso, irmão. Tem gente que parece que tem mais facilidade mesmo, mas todos são responsáveis por orar pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, pelos líderes da igreja, por você mesmo, porque você é um missionário, né? Então você precisa orar, ter uma agenda de oração na sua casa, onde tem lá os nomes dos missionários. O pastor fala que tal missionário está precisando trocar de carro, vamos orar. Você escreve lá, orar pelo carro do missionário. Tal missionário está doente. Opa! A irmãzinha ali está doente, ela é uma missionária. Vamos orar pela... Escreve lá. É tão bom ter uma agenda dessa, queridos. E poder depois chegar para a pessoa e falar assim, como é que tá? Eu orei por você. A pessoa, puxa, que legal, você orou por mim. Semana passada, no domingo, eu falei para a igreja, orem por mim, porque amanhã cedo, segunda-feira agora, eu vou fazer uma prova para o mestrado. Eu estou querendo fazer o mestrado. Na hora do almoço, o irmão me liga. Pastor, como é que foi a prova? Foi tão gostoso para mim. Só ele ligou. Não sei se só ele orou, mas só ele ligou, né? Mas foi tão bom para mim saber que ele estava orando por mim naquele momento. Queridos, isso é espiritual e também emocional. Então, ore, tá bom? E hoje, finalmente, eu vou terminar falando sobre a terceira tarefa, que é o contribuir. E aí é para todo mundo também. É para missionário, é para pastor, é para líder, é para qualquer um. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Para de mentir. Você tem dinheiro. Todo mundo tem dinheiro. Uns têm mais, outros têm menos. Mas esse contribuir não tem a ver com a conta bancária. Presta atenção nisso. Tem a ver com o teu compromisso com Deus. A gente sustentou um missionário que fez um projeto de 1 ano, 2 anos atrás na nossa igreja. No Palavra da Vida também. E tinha uma menininha de 8 anos que ela fez um compromisso desses do papel. A gente fez isso lá. E sabe qual que era o compromisso dela? R$2. E era tão lindo ver aquela menininha levantar todo mês e trazer o envelopinho dela. Acho que a oferta, o envelope valia mais que a oferta. Às vezes eu quase falava assim, não usa o envelope não. Não, ele usa sim. Mas ela era fiel. Porque essa fidelidade, queridos, não tem a ver com a conta bancária ou quanto você tem lá, mas tem a ver com o teu compromisso com Deus. Ok? Aprenderam já? Se aprendeu isso, pode até ir embora. O resto aqui é só, eu vou falar mais disso. Mas se você já aprendeu, está liberado. Pode ir embora. Abre a Bíblia aí em João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Estou brincando, vai embora não. Começaram a conversar assim, então vou para a pizzaria? Não. Fica aí, fica aí. João capítulo 6, a gente vai ler os versículos de 1 a 15.
Um texto muito conhecido de todos. Ok? Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus. João 6:1. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galiléia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouquinho de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. E havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Isso, para alguns estudiosos, dá cerca de 15.000 pessoas. Em seguida, versículo 11, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. E quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. E os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. E então voltou sozinho para o monte. O que estava acontecendo ali, irmãos? Estava próximo da Páscoa, então Jesus estava ali ensinando, e as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali, então deram a volta no Mar da Galileia e chegaram num lugar onde ele pretendia descansar. Coitado. Mas a multidão chega e ele altera a sua agenda. Isso é tão bonito de Jesus, né? Ele alterava a agenda porque ele era preocupado com as pessoas, ele se importava com as pessoas. E ele adia, então, aquele compromisso de dar uma descansadinha. E ele ensina, ele cura, ele liberta. E não, ao cair daquela tarde, ele está vendo aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças, mais ou menos 15.000 pessoas, e aquelas pessoas estão com fome. Você já viu homem com fome? Hã? Como é que teu marido fica quando está com fome? Quando você atrasa o almoço? O homem fica chato, né? E criança quando está com fome? Quem que aguenta? E aí, ele olha para os discípulos e fala assim, especialmente para Filipe, e ele fala assim: onde que a gente pode comprar pão para dar para essa multidão? E Filipe então fala: Jesus, mesmo que a gente tivesse muito dinheiro. O original aqui ele fala sobre 200 denários. Denário era o equivalente a 1 dia de trabalho. Então você imagine aí quanto seria 200 dias de trabalho no dinheiro de hoje. É bastante dinheiro. E ele fala, mesmo que nós tivéssemos todo esse dinheiro, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Sabe por quê? Porque Filipe, naquele momento, está pensando de maneira lógica, de maneira pessimista. A Bíblia vai dizer sobre um outro discípulo, que também dá uma sugestão, mas também vem com um pensamento racional, pensamento limitado. Ele traz um rapazinho que tinha um embornal com 5 pães e 2 peixes. E ele fala, olha, tem aqui esse rapaz, mas o que é isso para tanta gente? Mais uma vez, pessimista, racional.
uma visão completamente lógica. Esse é o grande problema dos cristãos de hoje. E talvez seja o seu problema. E eu estou dizendo isso porque era o meu problema. E ainda ele quer me pegar. E eu tento fugir dele. Uma visão lógica da nossa área financeira, do dinheiro. A gente às vezes tem uma visão espiritual de tantas coisas, né? A gente fala da nossa família. Quando alguém fala assim, olha, você precisa fazer o culto doméstico, então senta lá com seus filhos, tal. E aí você fala assim, irmão, eu vivo Jesus, né? Todo tempo é um culto a Deus. Nossa, que visão espiritual, hein? Que legal. Mas quando fala de dinheiro, não sei se vai dar. Será que vai dar? O que é isso para tanta coisa? Querido, eu digo que a lógica é a mãe do pessimismo. E olha, vai ter momentos que não adianta você querer fazer conta. Sabe por quê? Vai ter uma vozinha aqui no teu ouvido, que pode ser o diabo, mas pode ser você mesmo, dizendo assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não é verdade? Lá para o dia 25, não acontece isso? Todo mês? O mês não acabou, mas o dinheiro já acabou. Não vai dar. Conhece aquela história do menininho? Que chegou para o pai e falou assim, pai, olha aqui, eu tenho 2 moedinhas. Essa aqui eu vou comprar uma bala. Essa aqui é do Senhor. E ele saiu com aquelas 2 moedinhas, correndo para ir no bar comprar uma bala. E depois ele ia entregar na igreja a outra moedinha. De repente ele tropeçou e uma das moedinhas foi e caiu no bueiro. Ele olhou e falou assim, puxa, lá se foi a moedinha do Senhor. A gente faz isso. Quantas vezes a gente faz isso? O dinheiro está acabando e a gente fala assim, lá se foi o dízimo. Aquela oferta, cadê o papel de missões? Que não tem nenhum. Lá se foi a minha oferta de fé, de missões. Coitadinho do missionário, vai ter que comer menos esse mês. Não é o que a gente faz? Queridos, o grande problema de muitas pessoas em relação à vida financeira é que elas pensam de maneira natural, lógica, racional, essa área da vida. E quando a gente olha para Jesus, olhando para aqueles 5 pães e 2 peixes, ele faz tudo menos ser racional. Ele olha para aqueles 5 pães e 2 peixes e ele enxerga uma multidão inteira comendo aqueles 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é isso? Isso é visão. Isso é fé. E o que Jesus nos desafia a fazer? Viver pela fé. Enxergando coisas que ainda não existem. Essa visão, essa fé, é a capacidade de você enxergar o que ninguém mais enxerga. Mas Deus enxerga. E você está vendo o que Ele diz. Você precisa crer nos milagres de Deus, nessa área também, queridos. Hoje eu queria convidar você para olhar para os passos que aconteceram naquele dia. Porque esses precisam ser os seus passos para viver uma vida diferente nessa área. Para você dar um passo na direção do que Deus quer para você nessa área. Naquele dia, Jesus estava ensinando isso. E hoje aqui nós podemos aprender. Então vamos aprender quais são esses passos. Primeiro passo está ali no versículo 10. Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Sabe o que é isso? Tinha muita gente ali. Como eu disse, homens, mulheres, crianças, naquele momento todo mundo com fome. Então pensa na bagunça. O primeiro princípio é o princípio da ordem. Você precisa se organizar. Jesus, naquele momento, pratica esse princípio. Ele manda a multidão se assentar.
Em outros trechos da palavra de Deus, em outros evangelhos, ele ainda cita assim, em grupos de 50 ou em grupos de 100. O que era isso? Vamos dar uma organizada, porque está uma bagunça. Se a gente for distribuir a comida nisso aqui, vai ser uma bagunça, não dá. Então vamos nos organizar. Sabe o que ele nos ensina? Que não tem milagre da multiplicação no meio da bagunça. Não tem milagre da multiplicação no meio da desordem. E olha como Deus é organizado. Olha para as coisas que ele criou. Por exemplo, as estações do ano. Tudo bonitinho. Tem hora para tudo. Eu sei que Araçatuba aqui, durante muitos anos foi considerada a terra do boi gordo. Né? Ainda é. Pecuária é o mais forte. Eu vi, quando eu estava pousando o avião aqui, eu vi muita cana aqui em volta. É o que é o mais forte hoje? Vamos falar da cana então. Eu me formei em agronomia, eu sou engenheiro agrônomo. Posso falar disso com tranquilidade. Existe a hora certa para plantar, existe a hora certa para adubar, existe a hora certa para capinar e existe a hora certa para colher. Quem mexe com a agricultura aqui? Tem alguém que mexe? Ninguém? Ninguém. Só a mocinha ali, né? Legal. Queridos, Deus fez as coisas de maneira organizada. Tem época que a gente pode plantar determinadas culturas. Tem outras épocas que a gente não pode plantar. Tem a hora certa. Quem tem pé de alguma coisa, um pé de fruta na sua casa? Quem tem aqui? Pé do quê? O que tem, pastor, lá na sua casa? Limão. É o ano inteiro que dá? Tem até alguns limões que dá o ano inteiro quase, né? Mas a maioria das frutas tem uma época certa de dar. Eu adoro jaca. Vocês gostam de jaca? Nossa, eu gosto muito de jaca. Se eu falar isso que eu acabei de falar, eu adoro jaca, minha filha ia falar, adorar só a Deus, papai. Tá bom, eu gosto muito de jaca, né? Jaca também tem um momento certo. E se você colher antes, ela não amadurece. Você tem que colher na hora certa, quase ali, aí ela amadurece e você come, né? Eu almoço, janto jaca quando tem uma jaca em casa. Não como mais nada, só jaca. Porque é de vez em quando também, né? Minha esposa e meus filhos não gostam. E aí o cheiro espalha pela casa, né? Que ela é cheirosa. Eu acho ela cheirosa. Minha família já acha que ela é fedida, né? Mas tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que Deus é organizado. E essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. Isso não é só aqui que vale. Vale para a tua vida pessoal, vale para a tua família, vale para os teus negócios, vale para tudo, querido. Não dá para ser bagunçado. Quem não se organiza, não se planeja. Se você não se planeja, você perde a objetividade. Se você não tem objetividade, você não sabe aonde chega. E se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. Tem que se organizar. Tem gente que gasta, depois, ai Deus, me ajuda, faz milagre e abençoa a minha vida. Pô, por que gastou o que não tinha? Está errado. Tem que se organizar, tem que ter uma planilha. Você sabe quanto que você gasta com o supermercado? Você sabe quanto você gasta com isso, com aquilo, com isso, com aquilo? Você tem que se organizar. Tem gente que não sabe nada. Tem gente que é perdida. Eu nem sei quanto tem na minha conta hoje. Tem que se organizar. Na sua vida pessoal também, queridos. Tem gente que faz um monte de coisa errada, depois quer que Deus resolva. Tem gente que briga com o irmão e fala, Deus, agora resolve. Não. Se organize, vai lá, pede perdão. É isso que Deus ensina. Mateus 18. Fez uma coisa errada, vai lá e pede perdão. Se resolve. Não é isso? A gente precisa se organizar. Por isso, primeiro passo
para você viver uma vida diferente na área financeira é: se organiza. Coloque em ordem aquilo que está bagunçado. Tem dívida? Vamos se organizar. Conversa com os rapazes, as pessoas que são os seus credores. Vou lá, olha, eu vou pagar parcelado, mas eu vou resolver isso, eu vou pagar tudo. E você vai conseguir. Quando a gente se organiza, Deus faz os milagres. E aí, aquilo que você achava que ia pagar em 6 meses, Deus abençoe, você paga em 3. Mas por quê? Você se organizou. Não tem milagre na desordem. Por isso que Jesus disse, primeira coisa, organize a multidão. Segundo passo, dá um clique aí, mano. Olha lá. Coloque o que você tem nas mãos certas. O que aconteceu? André pega lá o pão do menino, né, o peixe, e coloca na mão de quem? De Jesus. Querido, eu vi, quando acaba o culto aqui, a molecada pega uma bola, né, e sai jogando a bola. Aquela bola lá, na mão da molecada aí, não vale nada. Se você jogar uma bola, pode ser uma jabulane, no meu pé aqui, não vale nada. Agora, põe no pé do Neymar. Põe no pé do Davidson. Fez gol hoje, né? Pô, vale milhões. Tá bom, vai. Põe no pé do Jô. Vale mais. Claro, querido. Só que a bola é a mesma. Por que a bola no pé de um vale uma coisa e no pé do outro não vale nada? Porque tem diferença. Pensa numa raquete de tênis. Se você me der uma raquete aqui, é capaz de eu usar para matar mosquito. Agora põe na mão do Federer, campeão dos campeões de tênis aí. Vale milhões. 5 pães e 2 peixinhos na mão do André, não vale nada, não dá para fazer nada. Agora põe na mão de Jesus. É a grande diferença. O princípio aqui é muito simples, mas é poderoso. Porque na mão de Jesus, aqueles mesmos 5 pães e 2 peixes que não valiam nada, que não dariam para nada, alimentam uma multidão de 15 mil pessoas. Olha só o contraste. Na mão de André, nada. Na mão de Jesus, tudo. Olha o que o André fala. O que é isso para tanta gente? Ele está querendo dizer, isso aqui não é nada, Jesus. Mas na mão de Jesus, aquilo é completamente diferente. O que você precisa aprender aqui hoje? Que você precisa colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sou nada. Eu não sou doutor, não tenho faculdade. Vai olhar minha conta bancária, olha, dá até medo. Se abrir a minha geladeira, é capaz de chupar você para dentro, de tão vazia que está. Tá bom, coloca isso aí. Coloca isso aí que você tem na mão de Jesus. Não importa o que você tem, o que você não tem. Eu quero dizer que se você colocar na mão de Jesus faz diferença. Talvez o que você tenha é até pior. São mentiras que um dia alguém colocou na tua cabeça. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Golias começou a ofender Davi. Você que, ei, que você está pegando pedra? Está pensando que está vindo lutar com um cachorro? Começou a ofender Davi. Você não é nada. E ele falou assim, olha, eu estou indo aqui em nome do Senhor. Queridos, às vezes, em algum momento na sua vida, você foi desacreditado. Talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você teve experiências na vida que talvez você mesmo acreditou de que você não valia nada. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo para esse gigante Golias que você é diferente. Ele pode ter dito várias coisas. Você pode até ter acreditado em algumas delas. Mas hoje você pode dizer assim, ó, eu sou pão
nas mãos de Jesus. E pão nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. Nas mãos de Jesus, querido, a sua vida pode alimentar uma multidão. Nas mãos de Jesus, a sua vida pode alimentar a vida da sua família e a vida de outras famílias. Nas mãos de Jesus, a tua empresa pode fazer diferença, mas tem que colocar nas mãos de Jesus. Será que você crê nisso? Outro dia eu fui num parque brincar com os meus filhos. É um parque famoso lá de Curitiba, chama Parque Barigui. E a gente estava ali brincando e correndo com bicicleta. E perto da gente tinha uma senhora, uma vovó com seus 2 netinhos. Eu comecei a ficar tão bravo, ao mesmo tempo triste, porque aquela avó falava o tempo todo assim, ei! E xingava. Você não serve para nada mesmo, hein? Nossa, aquilo começou a me indignar. Eu não quis ser mal educado com ela, né? Não falei nada. Mas a minha vontade era chegar lá e dar um pedala, assim, com todo respeito pela idade. Falar assim, ei, você é vó deles. Abençoa os seus netos, não amaldiçoa. Vai que ele acredita numa mentira dessa, que ele não vale nada. Queridos, eu tenho visto tanta gente que chega na igreja lá pra gente, e a gente começa a conversar, e um belo dia a pessoa fala assim, pastor, eu não sei fazer isso não. Eu não, sabe sim, mas não, eu não consigo fazer. Claro que consegue. Pastor, e aí ela começa a contar a história. Desde pequeno, mãe falando, pai falando, vô falando, você não consegue, você não consegue. Ela acredita. Eu não acredito nesse negócio de maldição espiritual, maldição hereditária. Não, isso aí é bobagem. Agora, querido, a força que você tem nas suas palavras, a Bíblia fala que na nossa boca tem poder de construir ou destruir. Querido, não deixe que as palavras de desprezo que um dia falaram para você continue a ter força, tá bom? Fala para Deus assim, Deus, do jeito que eu me coloco nas tuas mãos. Faz de mim o que o Senhor fez naquele dia lá. Multiplica. Por isso, não despreze os pequenos começos. Sonhe grande e permaneça nas mãos de Jesus. Porque aquilo que Jesus pode fazer com a tua vida, com o que você tem, com o que você é tremendamente maior do que você pode fazer sozinho. O segredo é não sair das mãos de Jesus.